Você se batiza, você segue a Cristo, você não segue praga de igreja, religião, você segue a Cristo, em espírito e em verdade. Então nós somos um grupo de pessoas reunidas para servir a Deus nesse lugar. Existem pessoas nesse mesmo momento também adorando a Deus em outros lugares. Então nós somos uma parte da igreja de Cristo na terra. Cada igreja é uma parte do povo, do rebanho de Cristo na terra. E esse culto é especial porque é ceia, a ceia da comunhão. Essa comunhão que a gente vê hoje na ceia, ela é todos os dias. Não só na igreja, mas em casa. Por onde quer que você ande, a sua comunhão é com Cristo. Então nós somos testemunhas um dos outros, Nós somos testemunhas um dos outros de que somos servos de Deus. Somos servos de Deus, porque estamos unidos numa só fé, num só Espírito, adorando um só Deus. Então isso é importante. A comunhão, ela não pode ser quebrada. Talvez eu fale disso na mensagem, muita gente abandonando essa comunhão, deixando de ter comunhão com Cristo, mas a comunhão é só na igreja? Não, é o que eu acabei de falar, é em todo lugar. Mas nós dependemos de estarmos no corpo de Cristo. Nós dependemos de estar no corpo. O que a Bíblia fala? Quem é o corpo de Cristo na terra? É a sua casa? Não, é a igreja. É o seu trabalho? Não, é a igreja. O corpo de Cristo na terra é a igreja. Eu sei que muita gente não quer servir a Deus sozinho. Pode até servir, mas não é a mesma coisa. Jesus fala que aonde tiver 2 ou 3, ali estarei. Uma pessoa sozinha, ela não consegue ter a comunhão. Ela pode até achar, mas eu estou melhor do que quem está na igreja. Está enganando a si mesmo. O que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não essa, todas, a igreja espiritual, a igreja, casa de oração. Sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. A porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, contra o povo em comunhão. Amém? Então é importante, irmãos, a gente está servindo a Deus na igreja em comunhão. Não é religiosidade que isso nos salva. Não é fanatismo. Ser fanático, isso nos salva. Não é se achar melhor do que o outro. Isso nos salva. Eu amo mais. Eu dou esmola, eu ajudo o pobre. Amém. Isso é um dever de nós todos. Mas nós temos que verdadeiramente estar em comunhão. Temos que verdadeiramente estar envolvido no corpo de Cristo. A Bíblia relata que Jesus é o noivo. E o noivo vai voltar para buscar a noiva. E a noiva não é as paredes. A noiva é a igreja. Igreja. A noiva é a igreja. Então aqui é só uma partícula da igreja. Aqui é só uma parte. Que a igreja está espalhada no mundo inteiro. Amém? Então é importante viver essa comunhão. Porque quem participa da comunhão na terra, não estou só falando da ceia, estou falando do geral. Quem participa da comunhão na terra vai participar da comunhão no céu. Eu não posso achar que uma pessoa está lá no mundo, agora, está lá no mundo, bebendo, fumando, roubando, prostituindo, mentindo, enganando, amaldiçoando, e Jesus volta, essa pessoa não tem direito de estar no céu. Ela está fazendo tudo errado.
Não estou dizendo que quem está na igreja já está salvo, também não. Mas quem que você acha que tem mais chance de ir para o céu? Quem está lá agora no pecado, ou quem está agora aqui dentro? Quem está agora aqui dentro é porque está caminhando. Está caminhando, está fazendo a vontade de Deus, está adorando. Quem está dentro da igreja está cumprindo o chamado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pastor, eu sou um chamado. Você é um chamado. Para você ser um escolhido, você tem que permanecer até o fim. Chamado você é, agora para ser escolhido tem que ir até o fim. Mas não é ir de qualquer jeito. Tem que ir segundo a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Porque no final ele vai separar o joio do trigo. Não tem como separar agora. Só Jesus pode fazer isso. Ele até fala, você não pode tirar o joio. Se você tirar o joio, você pode arrancar o trigo junto. Só Jesus tem esse poder de separar o joio do trigo. Isso é só no final. Então a gente vai junto, vamos caminhando junto, esperando a colheita, esperando a volta do noivo, esperando o arrebatamento da igreja. Mas quem está lá fora está vivendo das práticas do pecado. E a Bíblia fala, todo que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê será condenado. Então quem crê está na igreja buscando, quem não crê está no mundo, irmão, porque não crê mais. Ah, mas eu creio. Tem pessoas que vai dizer que crê da boca para fora, porque se crê estava fazendo a vontade de Deus. Você pode perguntar para muitas pessoas, você crê em Deus? O normal é que a maioria vai dizer sim, eu creio. E é justo crer, mas só isso não salva. Tem que crer e viver segundo a vontade de Deus. Porque se fosse só crer seria fácil, Eu já creio e estou salvo. Não é só crer. A Bíblia fala que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. Então é viver o amor de Deus, viver a comunhão, Então é isso. Não estou pregando ainda, estou só expondo aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas nós vamos para a mensagem agora mesmo. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, pegando o óculos. Nós vamos para a mensagem. Estamos indo aí para o final do ano, meus irmãos? Eu vou te dizer que a última ceia do ano é essa, a ceia de dezembro. O ano está acabando. Abre lá em Mateus 12, verso 30. Vou esperar você. Aleluia. É importante a gente estar em comunhão ouvindo a palavra. Uma das coisas que eu percebo, não sei você, quando eu fico sem vir na igreja, eu fico sem ouvir a palavra. Então isso vai me enfraquecendo. Quando eu venho, eu ouço a palavra, eu participo da comunhão com os irmãos, dos louvores, que eu gosto muito de louvor. Uma das coisas que me trouxe para a igreja no começo foi o louvor. Eu ia na igreja porque eu gostava dos louvores. E o primeiro impacto, qual que era o primeiro impacto? Era ouvir a pregação? Não era nem tanto. O primeiro impacto é que eu gostava de louvar e de ouvir os louvores. Depois, quando eu estou na igreja louvando, ouvindo, eu acabo ouvindo a palavra. E ouvindo a palavra é como uma semente. Então aquela semente vai caindo no coração, e se o coração estiver quebrantado, vai germinar, vai dar frutos. Então hoje a gente aprende a palavra e guarda a palavra no coração. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente aprendendo a palavra, a gente começa a entender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Nós sabemos o que é errado. Uma pessoa adulta sabe o que é certo e o que é errado. Mas vamos para a mensagem, sem tomar tempo. Mateus 12, verso 30.
Mateus 12, verso 30. Aqui eu vou falar de comunhão. Aqui quem escreveu foi Mateus, mas quem falou aqui é Jesus, Evangelho. Que é o próprio Jesus falando. Mateus 12, 30. Aquele que não é comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Você conhece essa palavra? Vou ler mais uma vez. Jesus falando: aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, que haja graça, revelação, que haja poder em cada verso da Escritura. Pai, não fala de mim, mas da Tua palavra. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, faz a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Pode se sentar, obrigado. Aleluia. Santo Deus. Fique à vontade para dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma palavra muito conhecida. É bom a gente entender o contexto de onde está esse versículo. Aqui eu sei que é um versículo de comunhão, mas o que está acontecendo aqui? Por que Jesus disse isso? Quem não ajunta comigo, então espalha. Mas ele disse algo mais forte aqui ainda: aquele que não é comigo é contra mim. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é conosco. E Jesus está falando: aquele que não é comigo é contra mim. Seria mais ou menos dizer assim: quem é de Deus é de Deus, quem não é, não é. Ah, pastor, mas todos são de Deus. Sim, se você pensar pelo lado da criação, todos foram criados por Deus. Aleluia. Todos são de Deus, todos são criaturas, criados por Deus. Todos são de Deus. Mas por que Jesus está falando que quem não é comigo é contra mim? Porque quem aceita Jesus, né, é porque está, vamos falar para você entender mais fácil, está do lado de Jesus. Porque você aceita, você escolheu estar do lado de Cristo. E quem nega? Quem nega escolheu estar do outro lado. Eu não aceito Jesus, eu não quero Jesus, eu não quero o Evangelho, eu não quero viver segundo o que a palavra de Deus diz, o que Jesus fala. Eu não quero, eu não aceito isso. Eu vivo do jeito que eu quero, com a minha própria vontade. Eu faço o que eu quero na minha vida. E Deus deu livre-arbítrio. Então todos somos criaturas, criados por Deus. Mas aquele que aceita Jesus já não é mais criatura. Agora que é filho de Deus, né? Filho de Deus, em comunhão com Deus por Cristo. O que leva nós a Deus? Cristo. Ninguém vai a Deus se não for por mim, disse Jesus. Ninguém vai direto a Deus. Então, se alguém está dizendo: eu amo a Deus, eu sou de Deus, sou criado por Deus, foi Deus que me criou, mas quem vai te levar a Deus? Só isso basta? Não. Só vai a Deus quem tem Jesus. Ninguém vai direto a Deus. Você não vai direto a Deus. Você precisa de Cristo. E foi o próprio Deus que fez isso, dando Jesus para nos salvar na cruz do Calvário. O que a Bíblia vai dizer? Deus amou o mundo. Nos amou. Deus nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira, foi da maneira maior que tinha, que Ele deu o seu único filho que Ele tinha, Ele deu para todo aquele que nele crê. Tem que crer nele, tem que estar, aceitar Ele. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele que crê em Jesus passa a ser filho de Deus e tem direito à vida eterna. Vamos ver muitos benefícios. Isso é maravilhoso. Fomos criados por Deus, colocados na terra, e nós temos que confirmar se nós amamos o Criador ou não. Nós temos que confirmar isso com a nossa comunhão.
com a nossa vida. Deus não quer que ninguém seja condenado, não. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos creiam. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Deus não tem prazer que ninguém morra condenado. O prazer de Deus é salvar, porque Deus é amor. Deus é amor. Primeiramente, Deus é amor. Primeiramente. Mas Ele é justiça também. Ele tem que ser justo. O que é a justiça? A justiça é que aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, esse é um filho de Deus. Isso é justo, porque crê. Porque aceitou ser filho de Deus e não mais uma criatura, né? Todo que crê em Jesus e for batizado será salvo. Aceitou o sacrifício da cruz. Nós temos que aceitar o sacrifício da cruz. Jesus não precisava ter morrido na cruz. Por que então que Ele morreu? Eu não pedi para Ele morrer, né? Você não pediu, né? Nem eu. Mas Ele fez isso por amor. Glória a Deus, aleluia. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Irmãos, se Jesus não vem e morre na cruz, nós estávamos todos condenados. A única esperança nossa é Jesus. Não é dinheiro, não é riqueza, não é fama, não é nome, não é status, não é poder. Eu sei que tudo isso encanta as pessoas. Dinheiro, riqueza, fama, poder. Muitos entregam a alma para ter isso. Mas para nós o mais importante é verdadeiramente reconhecer Jesus como Filho de Deus. Quando eu era pequeno, eu não conhecia. O que você conhecia, pastor? Eu conhecia as imagens de escultura. Eu vim de uma família católica que colocava santos na parede, santos de estátuas, pingentes de santo no pescoço, na carteira, folhetins de imagem de Cristo. Eu conhecia Cristo dessa forma. Eu não sabia. Pois eu passei a aprender quando eu vim à igreja. A maioria das pessoas só vão aprender de Jesus vindo à igreja, porque a igreja é casa de oração. A igreja é o lugar que você recebe o batismo. A igreja é o lugar que você recebe o batismo. Aceite Jesus como Salvador. E se eu aceito, eu preciso fazer o quê? Jesus deixou duas ordens, né? Ele disse para batizar, ele disse para cear. Então, quando a gente passa a entender quem é Jesus, quando nós aceitamos Jesus, a gente quer o quê? Se batizar, ter comunhão, porque a gente começa a aprender que não é mais a imagem de escultura, agora é em espírito e em verdade. Agora você passa a conhecer o verdadeiro Cristo, que não está numa estátua, não está no papel, não está no andor para ser carregado para lá e para cá, mas Ele está à direita do Pai no céu, porque Ele é o Todo-Poderoso, intercedendo por nós perante Deus. Aquele que veio, deu a vida por nós aqui na terra, sofreu, foi humilhado, desprezado. Ele não precisava, mas Ele, o que Jesus fez? Um sacrifício de cruz, crucificação. Seria uma das piores mortes que uma pessoa pode morrer, numa cruz, pendurada. Você não vai morrer rápido, você vai ficar sofrendo lá, preso, as mãos, as pernas, sem água, sem comida, machucado, pregado, sol, chuva, noite, dia, até o seu corpo ir, né, tendo colapsos, né? Você vai morrer bem devagar na cruz, sofrendo. O que eles fizeram para Jesus morrer mais rápido? Furaram ele, enfiaram a lança. E aquilo ali era profecia, que na cruz Ele não derramaria só sangue, mas Ele derramaria água. Sangue para o perdão dos pecados. A água
significando a vida. Ele deu a vida, derramou ali o seu sangue e a água saiu dele, representando a vida. E Jesus, ele é fonte de água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia. Quem beber da água que Jesus dá nunca mais terá sede. Quem comer desta comida, a palavra, nunca mais terá fome. Isso é parábola, coisa espiritual. Beber da água de Cristo, comer, se alimentar da palavra, ser espiritual. Então hoje nós entendemos o que é isso. Isso é profundo, irmãos. Né? O que nós sabemos da Bíblia? Né? Que a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Essa palavra, todo dia ela se renova. Né? A palavra de Deus é vida, e vida em abundância. O que a palavra traz para nós, no geral? Qual que é a palavra-chave? Um só nome, geral. O que a Bíblia traz para nós? Cristo. Somente Cristo. Pastor, mas traz tudo isso. Tudo é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra nos traz Cristo. Não existe outro livro, não existe nada. A Bíblia, a verdadeira Bíblia, traz Cristo para nós. O Redentor, o Salvador, o dono do mundo. Poderosa essa palavra. Então, nada pode nos abater. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão deixando a Cristo. Deixando a Cristo. Eu poderia dizer, deixando a igreja. Mas quando você deixa a igreja, você está deixando o dono da igreja, que é Cristo. Por que nós deixamos a igreja? Porque nós olhamos o lado errado. O que eu preguei semana passada? Olhai para Cristo, o autor e consumador da fé. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Se você olhar para mim, pastor, homem, carne, se olhar para minha esposa, para qualquer irmão aqui, se você olhar para os defeitos dessa pessoa, você não vai conseguir. Não estou dizendo que a pessoa tem que escandalizar. Ninguém tem que escandalizar. Mas estou dizendo, nós não pode olhar para o irmão, para a pessoa. Nós temos que olhar para Cristo. Se você olhar para Cristo, você nunca vai se frustrar. Aleluia. Você nunca vai se decepcionar se você olhar para Cristo. Ah, mas eu estou olhando para o pastor Marcos. Você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Aí você vai na outra igreja, lá tem outro homem lá, outra mulher, outra pessoa. E se você ficar olhando demais para essa pessoa, você vai se frustrar, decepcionar e desistir. Por que a pessoa desiste? Porque está olhando para o homem. Tem que olhar para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não estou dizendo você olhar para o homem e falar, mas esse homem aí está tudo errado. Não, se estiver errado, você procura uma igreja melhor. Mas não estou dizendo nesse ponto que se estiver errado, você não deve ficar. Eu estou falando olhar para nossas fraquezas, porque somos falhos, somos pecadores. Temos defeito? Temos. Eu luto com os meus defeitos. Eu estou 31 anos na igreja. 31 anos na igreja. É claro que hoje eu estou melhor do que quando eu me converti. Hoje eu estou melhor. Estou mais maduro com o tempo. 31 anos, eu não tenho um dia de igreja. Eu tenho 31 anos de ministério, de igreja, dentro da igreja, servindo a Deus. A melhor coisa que eu fiz foi aceitar Jesus. Porque quando eu estava no mundo, eu andava pela minha vontade. Eu queria beber, eu queria prostituir, eu queria bagunçar, eu queria fazer o que dava na minha cabeça. E muitas pessoas perdem a vida fazendo isso, andando pela própria vontade, fazendo o que é errado. Porque o salário do pecado é a morte. Se eu saio para pecar, para beber, para fumar, para prostituir, para enganar, para mentir, para odiar, eu estou vivendo do pecado. Então vai chegar uma hora que eu vou receber o meu salário pelo pecado. É a morte.
Então quem está hoje no pecado, espiritualmente está morto. Está morto. Se morrer no pecado, está morto. Em vida, está vivo. Está vivo, é uma pessoa, está andando na terra, está vivo. Não morreu ainda, mas já espiritualmente já está morto. Como que eu sei disso? Não tem a luz de Cristo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem tem Cristo tem a luz. Pastor, o senhor tem a luz de Cristo? Sim, creio que sim. Como que eu sei disso, pastor? Você não sabe, até os demônios sabem. Um demônio, quando me vê, ele vê a luz de Cristo em mim. Mesmo que você pode dizer, eu não vejo, pastor, porque eu estou vendo só um paletó aí, o senhor aí de óculos, mas eu não estou vendo luz nenhuma, mas até o diabo vê a luz que está em nós, que é espiritual. Não estou vendo aquela áurea na sua cabeça de anjinho, não tem. O Espírito Santo está dentro de nós, e isso é reconhecido espiritualmente. É mais ou menos assim que você entendeu. Eu estou aqui falando há 20 minutos. Isso está te trazendo o que hoje aqui? Paz. Quer dizer que é Cristo que está me usando para falar aqui. Então está te trazendo uma paz. Está te levando mais perto de Deus. Então quer dizer que o Espírito Santo está me usando para transmitir alguma coisa que está te atraindo mais para Deus. Diferente se nós estivéssemos numa balada agora, bebendo, fumando, prostituindo, brigando, querendo enganar, trair, cobiçando a mulher do próximo, pensando em pensamentos sexuais, coisas terríveis. Mas hoje nós estamos o quê? Aqui numa só fé, num só Espírito, falando de Deus, buscando ter comunhão com Deus, porque sabemos que um dia Ele vai voltar para buscar a igreja. E o que a Bíblia diz aqui? Mateus 12:30. Aquele que não é comigo é contra mim. Aquele, e não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Aquele que não é comigo é contra mim, irmãos. Lembra quando foi colocado Jesus e o ladrão? Não é isso? Quem que vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? Está preso aqui. Quem que vocês querem que eu liberte? Pilatos diz. Quem que vocês querem que eu liberte? Hoje é uma festa e nós temos aqui uma tradição que vai ter que soltar um prisioneiro. Vou deixar vocês escolherem. Vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? As pessoas fizeram a sua escolha. Começaram a escolher. Então vamos escolher. Alguns começaram, Jesus, para soltar. Solta Jesus. Mas de repente, alguns começaram a falar, cala a boca, para de falar Jesus. Solta Jesus. As pessoas começaram a escolher Jesus. E alguns que não queriam falar, fecha a boca, para. E começaram a gritar, Barrabás. E foi encobrindo aqueles que estavam falando, Jesus. Aí começou a aumentar. Barrabás foi mais forte. Pilatos então ficou em choque. Eles estão pedindo para soltar o ladrão e condenar esse homem que não fez nada, né? Até Pilatos falou, vou lavar minhas mãos. Vocês que estão escolhendo. É claro que ele tinha a culpa dele, mas ele quis, vou lavar minhas mãos, vocês estão escolhendo. Então mandaram soltar Barrabás. E hoje, pastor, quem vocês querem? Jesus ou Satanás? Aí cada um faz a sua escolha. Não, pastor, todo mundo vai escolher Jesus. Engano seu. Tem gente que vai querer o mal. Tem. Eu sei que é muito forte. Escolhe Jesus ou Satanás? Tem gente que vai escolher Satanás. Vamos deixar mais leve. Você escolhe a santidade ou o pecado? Não, santidade é muito difícil. Não posso beber minha biritinha de vez em quando. Não, santidade eu não posso cobiçar. Santidade eu não posso fazer o que eu quero. Não, eu escolho o pecado. O pecado é mais gostoso. Então, se for a santidade de um lado, Jesus do outro, santidade de um lado e o pecado do outro, a santidade vai representar Jesus. O pecado, o diabo.
Mas se você colocar a santidade de um lado, o pecado do outro, qual que as pessoas estão escolhendo? E olha só o que Jesus mandou dizer, o Espírito Santo. Nós estamos fazendo essa escolha hoje. Qual que você escolhe? A santidade ou o pecado? Hoje, ontem, amanhã. Olha o tanto de gente que está escolhendo hoje a santidade. Aqui, é claro, tem mais gente, tem muitas igrejas. Tem muitas igrejas abertas, tem pessoas escolhendo a santidade. Mas vocês acham que tem mais gente na igreja ou mais gente no shopping? Na festa, na balada, agora bebendo, fumando, prostituindo? Em algum lugar pecando. Tem mais gente na igreja ou no mundo? Irmãos, tem mais gente no mundo. Eles escolhem ainda o pecado, eles escolhem ainda Barrabás, eles escolhem ainda Satanás, e Jesus ainda fica para trás. Jesus é o menos escolhido, irmãos. Não por mim não, porque eu escolhi Jesus, não por você. Então, quem merece ir para o céu? A igreja, não o parente. Quem merece ir para o céu? A noiva. Quem merece ir para o céu? Os que escolheram Jesus. Quem merece ir para o céu? Os que estão em comunhão com Cristo. Aleluia. Essa é a comunhão hoje. Esses merecem. Não estou dizendo que todos vão, porque vai ter gente dentro da igreja fazendo errado. Não estou dizendo isso, mas não vamos ver esse lado, porque aí Jesus vai separar o joio do trigo, já falei. Mas quem merece? Quem está na comunhão, não quem está agora vivendo no pecado. Se a gente pudesse fazer o que a gente quer e depois no final está tudo certo, mas não está. Isso aí em outro lugar. Na igreja não cabe isso. Passar a mão no que é errado. Pode fazer o que você quer, meu irmão. Depois você vem aqui, 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, está tudo certo. Pode fazer o que você quer, irmão. Depois você se ajoelha, vem no altar, se arrepende, está tudo certo. Não é isso, irmãos. Nós não podemos premeditar o pecado. Eu não vivo pelo pecado, eu vivo por Cristo. Quem vive pelo pecado está no pecado. Quem vive em Cristo está em Cristo, irmãos. É o que Paulo diz: já não faço a minha vontade, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu faço a vontade de Cristo, não a minha. Qual que é a minha vontade carnal? Pecado. Fazer as coisas da carne, porque a carne tem desejo das coisas carnais, e o Espírito tem vontade. Quando eu falo Espírito, é a vida que está em nós. A alma depende do Espírito, da vida hoje, porque depois que você morrer, o Espírito sai, só vai sobrar carne e alma. Carne volta para o pó, a alma volta para Deus. Então estou salvo, pastor, voltou para Deus. Não, volta para o juízo. Ao homem está posto uma só vez morrer, e depois disso vem o juízo. Então quando a gente morre, nós vai para Deus, sim, mas nós vai para o juízo. Mas o juízo não nos assusta. Quem é de Deus não precisa ter medo do juízo. A Bíblia fala que morrer com Cristo é ganho. Então morrer com Cristo é ganho. Agora morrer sem Cristo, irmãos, é uma tragédia, uma fatalidade. Porque se você morre sem Cristo, talvez você nem percebeu que você morreu, mas você morreu. E aqueles que ficam vai falar: nossa, estava na igreja até poucos dias lá, desviou e morreu. Está correndo o risco de ter perdido a salvação. Não estou dizendo que perdeu, estou dizendo que está correndo risco, que a pessoa pode se arrepender até no último suspiro de vida. Estou só aqui, ilustrando para você entender. Porque quando a gente está em Cristo, nós temos o que? O nome escrito no livro da vida. Até no último momento eu tenho chance de reconciliar, de perdão. Mas o duro é que às vezes a gente morre e não dá nem tempo de reconciliar. Tem gente que morre instantaneamente, um infarto fulminante, um acidente aí também que é rápido, você morre. Agora se você vai ficar doente,
vai na CTI, na UTI, vai ficar internado, vai melhorar, vai piorar, morre, não morre, vai, não vai. Dá tempo de você decidir. Ah, mas agora que eu estou morrendo, eu vou escolher Cristo. Estou com medo de ir para o inferno, vou escolher Jesus. Jesus sabe se você está sendo verdadeiro ou não. Só Ele sabe. Ninguém vai para o céu com medo de ir para o inferno. Ninguém vai para o céu porque tem medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou com Cristo que eu vou para o céu. Não é isso que a gente tem que fazer. É o mandamento. Ama a Deus. Quem ama vive com Deus. Ame a Deus acima de tudo. É o primeiro mandamento. Mas tem que amar a Deus. Amar é ter comunhão. Amar é viver Cristo. É viver o Evangelho. Eu sei que hoje o mundo está tão... Você entendeu? O mundo está tão triste. Quando eu era jovem, o mundo parece que era mais alegre, há uns anos atrás. Os últimos anos está sendo muito triste o mundo. Não tem mais aquela alegria de quando eu era jovem, quando eu era criança. As pessoas gostavam de ficar com pessoas, mas sem malícia, amizade. As pessoas se alegravam de estar uma junto com as outras, conversando, proseando, rindo, brincando. Quantas brincadeiras tinha quando eu era pequeno? Hoje não tem mais brincadeira. Acabou as crianças. Todo mundo aqui, Todo mundo aqui, criança, jovem, velho, adulto. Não tem mais pique-esconde, pula-pula, bolinha de gude, peão. Pipa ainda tem um pouco, mas está acabando. Jogava bola, machucava o dedão do pé. Corria, pique-esconde, um corria atrás do outro, que as crianças tudo brincando, tudo feliz. Hoje não tem mais isso. O mundo hoje está triste, o mundo jaz no maligno. Quanto mais modernidade, celular é modernidade. Quando eu era criança não tinha celular. Quanto mais modernidade, mais o homem, quando eu falo o homem em geral, se afastou de Deus. Nós se afastamos de Deus, a tecnologia é boa. Tem que ser usada, ela é boa para muitas coisas, mas isso tem nos afastado muito de Deus. Tem gente que não consegue chegar até a igreja, porque está muito envolvida com essas tecnologias, com esse mundo moderno, né? É muita coisa que o mundo oferece, é isso, a palavra correta é isso. O mundo oferece muita coisa, aí você vem na igreja, a igreja não tem nada, é só aquilo, é todo dia o hino, outro hino, depois a pregação, a oferta, todo. Mas, irmãos, eu nunca vi um culto igual ao outro. 31 anos eu nunca vi um culto ser igual. Todo culto é diferente. Todo culto é diferente. Ah, pastor, eu já estou enjoado disso. Meu Deus. Eu vou falar agora algo que ninguém tem coragem de falar. A carne, ela é assim mesmo. Minha carne não quer vir no culto. A carne não quer. Ah, mas o senhor é pastor. A carne não quer. Então por que o senhor veio? Porque o meu espírito é mais forte que a minha carne. O dia que a minha carne for mais forte, eu não chego aqui no culto. Eu não venho, porque tem muita coisa para me fazer em casa. Internet, computador, celular. Quem quiser videogame, quem quiser ir para o shopping. Tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Muita coisa, mas tem muito entretenimento, comer, beber, né? Comer lanche também. Nossa, eu vou comer uma pizza, vou comer um hot dog, um lanche. Não, você pode comer, mas come antes do culto ou depois. Não precisa ser. Eu vou perder o culto por causa da pizza hoje. Eu vou comer a pizza, mas não vou na igreja. A carne é isso. Hoje eu vou perder o jogo, deve ser mesmo, isso aí deve ser jogo, verdade, eu aprendi. Não sei se é o Corinthians, né? Acho que é o Corinthians isso aí. Corinthians e Cruzeiro, porque o outro é Fluminense e Vasco. Pastor, o senhor acompanha futebol? Não acompanho, mas fora da igreja eu acompanho. Não só futebol, eu gosto muito de Olimpíada. Quando é Olimpíada eu gosto muito, tem muitos esportes.
Gostava muito de Fórmula 1. Hoje eu não gosto muito. Esporte, Fórmula 1. Gostava quando tinha o Ayrton Senna. Eu sou da época do Senna. Não tinha um domingo que eu não estava lá assistindo a corrida. Ah, mas o senhor é crente? Não importa, esporte é para todos. Não vou brigar com ninguém. Esporte é igual política. Esporte, política e religião. Religião também. Não se discute. Cada um pode ter a sua. Então não dá para ficar discutindo. Né? Mas vamos voltar aqui. Então, irmãos, tem gente que se for final da Copa do Mundo, o Brasil está na final. Só que o jogo é 7 horas da noite de domingo. Já aconteceu isso, viu? O Brasil jogar e era a hora do culto, eu lembro. Teve uma época atrás que aconteceu. Aí nós vamos ver quem é de Deus e quem não é. E o Brasil ia jogar e o culto era no mesmo horário. O que o senhor faz, pastor? Eu venho para o culto, depois eu vejo quem ganhou. Ah, mas depois que passou é chato, pastor. Não importa, primeiro é Deus. Depois eu vou ver, o Brasil ganhou ou não perdeu. E se perdeu? Não perdi nada, né? Eu fui no culto e o Brasil perdeu. 7-1, meu Deus, tomou 7-1 na hora do culto. Então se eu ficasse em casa ia ser uma tristeza. E foi no 7-1, viu, irmãos? Agora que eu lembrei na cabeça. Então se eu perdesse o culto, uma bênção maravilhosa, eu ia ficar bravo em casa, quebrar a televisão, ter que jogar tudo pro chão, porque o Brasil tomou uma goleada, nunca mais eu quero saber do Brasil. Mas quem foi para a igreja mostrou que é de Deus. Depois eu ver, vai ver o 7-1, vamos ver que jeito que perdeu, né? Perdeu feio, foi humilhado, mas vamos ver. Vamos lá dar uma olhadinha que jeito que foi. Então, mano, não pode deixar Cristo por essas coisas. Tá? Horário de culto, horário de servir a Deus, servir a Deus. Depois você pode ir no shopping? Pode. Você pode ir no aniversário de alguém da sua família, na festa? Pode ir na festa. Ah, mas minha família tem bebida, mas você tem que ir, não importa quem bebe. Só tem bebida lá, não tem refrigerante? Tem. Não tem água? Tem. Ah, mas tem cerveja? Não, mas você não vai beber a cerveja, você vai beber refrigerante. Ah, mas lá tem gente assim, gente assada. Mano, não pode esconder das pessoas. Tem que ir, viver em comunhão para você tentar ganhar alguém para Cristo. Como que nós vamos ganhar o macumbeiro, o feiticeiro, o alcoólatra, o drogado, a prostituta, o ignorante? Como que nós vamos ganhar? Mostrando a cara, estando junto lá, mostrando quem você é. O seu testemunho pode ganhar uma alma para Jesus e ganha. Agora aqueles crentes chatos que não vai na casa de ninguém, não vai em lugar nenhum, porque isso é pecado, isso é aquilo, santarrão. É um risco santarrão, viu? Olha, é difícil um santarrão para o céu, porque eles acham que eles é melhor do que Deus. Eles não podem nem chegar perto do pecador, só que eles esquecem que eles é pecador também. Verdade, aleluia. Não posso não estar numa festa, porque aquele ambiente tem música do mundo. A minha família lá faz festa, música do mundo, é cerveja, mas a sua mãe que está fazendo aniversário, mas não vou na festa da minha mãe porque meus irmãos põem música do mundo. É porque você é santarrão demais, religioso. Então por isso que é perigoso você ficar para trás, né? Porque nós não pode ser assim, nós temos que estar junto com as pessoas. Ah, mas você vai beber? Não. Você vai dançar? Não. Pode até dançar, mas estou dizendo, depende da música, e tem música que não dá, né? Você pode até... Eu não gosto, mas tem gente que gosta, irmão. Não vou dizer que só porque você já foi para o inferno, já está condenado. Não, Deus não é tão mal assim, não. Deus só quer que você seja verdadeiro. Deus só quer que a gente seja o quê? Verdadeiro. Adianta você ser mentiroso. A Bíblia fala que o mentiroso é filho do diabo. Tem gente que não faz isso que eu estou falando. Não vai na festa por causa do parente, por causa da bebida, por causa do som. Mas quando ele está sozinho no quarto dele escondido, ou quando ele está dentro do banheiro escondido, ele faz coisa errada escondido, ninguém está vendo. Está lá no banheiro escondido fazendo coisa errada, está lá de noite no quarto com a porta fechada na tela do computador vendo pornografia. Aí ele não pode ir na festa lá porque tinha a música do mundo, mas quando ele está sozinho, ele é o pior que existe. Então não adianta a pessoa se esconder atrás do evangelho, que ela não é aquilo. Então nós temos que ser verdadeiros em tudo, irmão. Porque Deus sabe tudo. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Deus contempla em todo lugar que nós estiver. Ninguém se esconde de Deus. Aonde nós estiver, Deus está vendo. Então a gente tem que ser verdadeiro. É assim mesmo.
Amém? Aquele que não é comigo é contra mim, irmãos. Estou no versículo ainda 30, tá? No primeiro ali. Eu vou ficar só nele hoje, que não vai dar para. Eu pensava que eu ia ler o texto inteiro, mas eu ia voltar no começo até. Mas Deus levou eu só nesse versículo. Então, é aqui que eu vou ficar. Mateus 12:30. Aquele que não é comigo é contra mim, irmãos. Jesus falando, quem não é comigo está contra. Irmão, se você não é com Jesus, você está contra ele. Mas eu não sou pastor contra Jesus. A palavra está dizendo que é. Eu não sou pastor, eu amo Jesus. Mas você é com ele, eu sou com ele. Você serve a ele, eu sirvo. Mas que jeito? Do meu jeito, pastor. Uma vez por ano eu vou na missa. Uma vez por ano eu faço novena. De vez em quando eu vou na igreja. Amém. Toma um passo, dá um passo verdadeiro. Não, eu preciso desse Jesus mais. Preciso estar em comunhão com ele. Não estou dizendo que você vai conseguir vir todo dia. Eu não consigo. Eu só consigo vir de domingo. Agora eu vou entrar de férias. Eu só consigo vir um dia de domingo. Eu não venho terça, eu não venho quinta. O senhor acabou de pedir aí para nós vir terça e quinta. Eu peço, mas eu não venho. Agora eu estou vindo de quinta. Porque começou as férias escolares. E vou ver se eu começo a vir de terça. Aí de quinta eu já estou vendo. Domingo e quinta. E já vou começar a vir de terça. Por causa que estou de férias. Então, irmãos, se você trabalha, tem um compromisso, não dá para vir. Então você vem o dia que dá. Dá para vir um dia? Vem um dia. Dá para vir 2? Vem 2. Pastor, dá para vir uns 3 dias. Amém. Maravilha. Você vai crescer mais. Quanto mais você vem, mais você cresce espiritual. Você está mais ligado, você está ouvindo palavra de quinta, de domingo, você está orando de terça. Irmão, quanto mais você está com Deus, mais forte você fica. Não estou dizendo que quem vem só de domingo igual eu está fraco, não é isso. Fraqueja se a gente for fraco de mente. Porque eu tenho que estar com Cristo todos os dias. Domingo, segunda, terça. Como que o senhor faz, pastor? Eu fico espírito o tempo inteiro, mas eu não fico 24 horas com a Bíblia, 24 horas de joelho. Não, eu tenho meus afazeres. Tem trabalho, tem família, tem os lazeres, tem a distração para a mente, mas coisa sadia. Porque se a gente ficar muito só igreja, 100%, irmão, você fica fanático. Você está não, e aí você não consegue também. Porque aí você vai chegar perto dos outros, você é um Deus, porque eu jejuo 24 horas, eu leio Bíblia 24 horas, eu oro 24 horas, irmão, você não tem tempo nem para beber água, nem para ir no banheiro, 24 horas. Deus não quer sacrifício. Não estou dizendo que você não tem que fazer nada, tanto é que a gente faz. Mas não adianta a gente querer ser o que não é, irmãos. Se eu jejuar mais, se eu orar mais, se eu ficar 24 horas, eu vou ser o homem mais perfeito da terra. Quem que você vai ser? E Jó ficou longe de mim, eu sou melhor do que ele. Já está errado, você está achando melhor do que alguém que foi uma bênção mesmo. Mas não é melhor que ninguém, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que ser o mais pequeno. Eu sendo pastor, eu tenho que ser o mais pequeno. Você sendo membro da igreja, seja o membro, seja o mais pequenino. E o senhor como pastor? Eu sou o mais pequeno também. Os mais pequenos dos pastores? Pode ser. Mas o mais pequeno da igreja também. Uma pessoa comum, simples, servo de Deus. Porque eu sou pastor, eu estou salvo? Não. É mais difícil eu ser salvo do que você que é membro. Por quê? Porque a minha responsabilidade é maior. Então é mais fácil um membro do céu sempre fazer a coisa certa do que um pastor que está com alguma autoridade, né? Alguma, estou dizendo que é autoridade, alguma, né? Alguma autoridade que está na mão dele. Qual que está sendo a minha autoridade hoje aqui? Ensinar. Então se hoje eu estiver ensinando vocês corretamente, Deus está se agradando de mim. Agora se eu pegar a Bíblia e vir aqui e fazer errado, mesmo usando a Bíblia, Deus não vai se agradar de mim. Imagina que eu estou aqui hoje para arrancar seu dinheiro, eu vou te extorquir. Hoje, se você tiver um carro ali fora, você vai deixar a chave aqui. Eu vou pedir sua chave, no fim do culto. Eu vou pedir sua aliança de ouro, eu vou pedir o relógio que está no seu pulso.
Vou pedir todo o dinheiro que tem na sua carteira, a chave do seu carro, tudo que você quiser, eu vou fazer você deixar aqui no altar. Eu vou fazer um voto aqui, você vai deixar até a escritura da sua casa aqui hoje. Aonde tem isso na Bíblia? Mas isso acontece? Acontece. Então eu estou fazendo alguma coisa que usando a Bíblia errada. Mas se eu estiver aqui ensinando a palavra, como que é, pastor? De graça recebestes, de graça vos dá. Pastor, mas o senhor levantou oferta aí, os irmãos, voluntária. Voluntária. O que é voluntária? Ninguém pôs um revólver na sua cabeça e pediu nada. Você é voluntário. E esse é um momento especial da igreja, a oferta. Porque tudo que a gente trazer na casa de Deus, irmãos, não importa se é 5 centavos, 10 centavos, R$1 ou R$100. Cada um vai dar segundo o que pode. Eu posso dar R$1, eu dou R$1, o outro pode dar 50, cada um tem uma condição. E Deus vai fazer o que com aquilo ali? Mundo espiritual, aquilo ali é uma semente. Você semeou na obra de Deus. Então aquilo ali vai germinar, vai dar fruto. Deus vai te abençoar, porque você abençoou a obra de Deus. Então Deus não vai ficar te devendo nada, Ele vai te retribuir, te abençoar. Ele vai te prosperar, porque você está contribuindo para que a igreja, onde as pessoas estão em comunhão, permaneça pregando o Evangelho, dando oportunidade para as pessoas conhecer Jesus e serem salvas. Aleluia, Jesus. Se um dia eu fui salvo, conheci a igreja, o Evangelho, foi porque alguém ofertou e a igreja ficou aberta. Porque se não tivesse o dinheiro, a oferta, o mantimento, não teria a porta aberta. Eu não conseguiria chegar naquela igreja que estava aberta, que estava fechada porque não tinha condição daquela igreja estar aberta. Fechou as portas porque não tinha recurso. Então, quando tem uma porta aberta, alguém entra, ouve, vem, de livre e espontânea vontade. Não somos nós que escolhemos Jesus, Ele nos escolhe. Então Ele nos escolhe, Ele vai nos trazer. Ele vai trazer alguém aqui, vai levar alguém lá, na outra. E assim, eu vou seguir o texto. Aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O que é ajuntar aqui? É comunhão. Nós temos que ajuntar, trazer pessoas, convidar. Não falar para a irmã Maria, sai dessa igreja, vai embora, vai para outra. Ah, irmã Maria, você está perdendo tempo lá, sai daí, fica em casa. Mas não pode ir contra, espalhar, nós temos que trazer, convidar. Jesus falou que quem não ajunta, espalha. O que espalha é o que é contra o Evangelho, contra o reino. Qual que é o texto aqui, o contexto? Jesus estava expulsando demônios. Você lê o texto inteiro, Mateus 12. Jesus estava expulsando demônios, fariseus, escriba, né? O sacerdote da época falou que ele está expulsando o diabo por Beelzebul, pelo principal, por Satanás, por Beelzebul. Eles não acreditaram que Jesus estava expulsando, né? Pelo poder de Deus. Tanto é que depois Jesus falou: e seus filhos? Vocês estão falando de mim, seus filhos expulsam de jeito? Eu vou dizer, os filhos deles que nem expulsaram. Mas Jesus falou: vocês expulsam de jeito? Eu estou expulsando pelo poder de Deus. Porque naquela época não se falava em nome de Jesus igual hoje. Porque Jesus estava lá, pessoalmente. Hoje nós falamos em nome de Jesus. Mas naquela época Jesus, ele não expulsava no nome dele. Entenda, Jesus expulsava o diabo no nome de Deus. Hoje nós expulsamos em nome de Jesus, mas estou falando de Jesus aqui. Como que ele expulsou os demônios? Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, Jesus. Hoje nós expulsamos pelo poder de Deus? Sim, é pelo poder de Deus ainda, mas é pelo nome de Jesus. Por quê? Porque Deus deu toda a autoridade para Jesus. Deus deu toda a autoridade no nome de Jesus, a todo o poder de expulsar demônios, de curar enfermos e de salvar as almas. Porque quando a gente faz o apelo, qual que é o apelo? O arrependimento. Vem, pessoal, vocês estão arrependidos? Vem para aceitar Jesus. Vem para se reconciliar com Jesus. Você caiu, quer voltar? Vem para Jesus. Você está fraco? Vem para Jesus. Está voltando para a igreja? Vem para Jesus. Está em pecado? Está arrependido? Vem para Jesus. Tudo em nome de Jesus. Quer batizar? Batize em nome
de Jesus. Mas vamos cear? Vamos cear no nome de Jesus. A comunhão com Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. É isso. Glória a Deus, aleluia. Eu vou até aqui, poderia continuar, só vou ler aqui, já vou encerrar. A parte B: aquele que comigo não ajunta, espalha. Irmãos, com Cristo nós ajuntamos, com Cristo comunhão. No mundo você vai ver muitas pessoas brigando, se desentendendo, odiando, porque no mundo se espalha, mas na igreja se ajunta, porque Jesus nos ensina a amar, a ter comunhão. No mundo a pessoa faz o que quer. Não estou dizendo que tem pessoas no mundo que não têm comunhão, tem, mas para brigar pouco custa, para se desentender muito rápido. Uma pessoa que, hoje o que eu vejo? A amizade hoje não tem valor para as pessoas. Difícil encontrar um amigo verdadeiro. O que é um amigo verdadeiro? É aquele amigo que está com você na alegria, é o amigo que está com você na tristeza. Eu diria que um amigo verdadeiro, se você estiver morrendo, ele tenta te salvar, porque ele é amigo. Está morrendo, ele vai lá e tenta te salvar. Está morrendo afogado, ele pula na água para te salvar. Está pegando fogo lá na casa, você está preso lá dentro. Seu amigo tenta entrar lá dentro, te arrancar e te tirar para fora. O amigo faz isso. Hoje não se vê tantos amigos. As pessoas hoje traem a confiança das outras fácil. E o que a Bíblia fala? Que um amigo é mais do que um irmão. Um amigo verdadeiro, irmãos, é precioso. É mais... Só que o verdadeiro é aquele que vai com você até o fim. A amizade, ela não dura um mês. Não. A amizade não dura só 5 anos, depois tá. A amizade é até o fim da vida. Um amigo verdadeiro, ele começa uma amizade, só vai terminar quando morrer, que é amigo de verdade. Isso é um amigo verdadeiro. E quem é o nosso melhor amigo? Jesus. Não, pastor, eu queria que o senhor falasse amigo na terra. Sim, se você tiver um amigo aqui na terra, preserva, cuida bem desse amigo, porque é difícil ter um amigo. Se você tiver um amigo verdadeiro, conserva. Vai com esse amigo até o fim, ajuda ele, que ele vai te ajudar também. Porque a amizade é o amor, e o amor vem de Deus. Se vem de Deus é para comunhão. Você vê, falar, um amigo matou o outro, tirou a vida. Que amigo é esse que matou o próprio amigo? Porque é falta de Deus. Falta de Deus. Se tiver Deus, não vai matar ninguém. A Bíblia fala que o homicida, o assassino, não herdará o reino dos céus. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Ninguém tem o direito de matar ninguém, tirar a vida de ninguém. Só Deus. Deus da vida é Deus que tira a vida. Porque Deus te deu um tempo de vida para você viver, um tempo. Vai chegar o dia que acabou o seu tempo. Acabou o meu tempo. Aí a gente volta para Deus. Amém? Fica de pé.